Você já está ou não? Não, só por baixo. Boa noite, Bia, é vinha de luz, né, Bia? Isso, João, isso mesmo. Vinha de Boa noite, luz. gente! Boa noite. Sim, tá falando. boa noite. É o Alfio. Oi, Kátia. Boa noite. Tá escondido aí, Alfio. Tá escondido. Alguém está de pijama Tá de também. pijama. Tá de pijama, Alves? Todo mundo tá. Bom, tô de pijama. Com esse ventinho frio que me deu agora. É. Boa noite, Valéria, Davi, Paulinho, Júlio. Boa noite, seu Antônio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Oi, Valéria. Boa noite, Marta. Boa noite, Julinha. Márcia, Sério, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beijo, caminho. Boa noite. Fala, Rogério. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Ô, Neuzinha, apareça aí que a Júlia quer ver você. Que deu? Peraí, achei eu. Oi, Julião. Ei, ai, que saudade de você, linda. Fale oi pra Neuzinha. Juju. Ore. Também quero um oi, Ju. Olha lá, a Sandra. A Sandra tá com inveja da Neuzinha lá. Tá com ciúme. Quero um oi seu. Fale oi. Oi, Juju. Fale oi, oi, Sandra. Tudo bem? Oi. Fale oi. Juju, né? Juju. Linda. Hoje nós fomos aí perto da sua casa, quase levei ela aí, porque é a Neuzinha. Pulou de alegria. Podia ter trazido. Ah, não dava tempo. Fale oi pro Rô. Olha o Rô. Digo. Olha lá. Oh, digo. Digo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Toninho, boa noite. Boa noite. E a Lúcia? Oi. Oi, Rodrigo. Oi, Luzinha. Oi, Nilza. Rogério. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Seu Cláudio. Não. Falou boa noite? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cátia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Oi, boa noite. Tudo bem? Oi, tudo bem, cara? Bem. Isso aí. Rogério. O Evangelho tem, para quem ainda acabou de entrar, boa noite. O Evangelho está colocando aqui no chat. Aqui embaixo, está escrito aqui. Meus irmãos, então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião da noite.
como todas as quintas, peço a vocês para verificarem os microfones, para deixá-los desligados. E também lembrando para colocar um copo d'água para fluidificação. Então, vamos dar início à nossa reunião. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe. Abençoe os nossos lares, nossos familiares, estendendo a toda a nossa cidade, ao mundo que nós vivemos, pedir por todos, né? Então é com muita alegria esse nosso reencontro da quinta-feira para o estudo do Evangelho, tão importante para todos nós. Vamos rogar a Jesus que nos abençoe, enviando os bons espíritos, mentores, para nos intuir no entendimento e nos fortalecer para a aplicação do Evangelho no nosso dia a dia, em nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso falar. Assim, vamos dar início, preparando a reunião com uma página que nosso irmão Toninho vai ler do livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Sim. Prezados irmãos, muita paz, irmãs queridas, mais uma felicidade, né? De nós, no dia de hoje, estarmos com o Evangelho junto de todos nós, e sem dúvida guia, a bússola da humanidade. No livro Vinha de Luz, a lição obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Repetindo. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Emmanuel comenta. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro
da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, converia lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Essa belíssima, profunda página, pela iluminação do nosso querido Emmanuel, ele nos trouxe essa passagem da personalidade de Paulo de Tarso. Emmanuel nos trouxe essa maravilha pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Com essa belíssima página, Obediência Construtiva, iniciamos a nossa reunião com a prece que a Raquel vai proferir para nós. Boa noite a todos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos. Em nome de Jesus, nosso modelo, nosso guia, a fim de refletirmos nas suas lições, de recolhermos luz para o nosso entendimento, de recolher compaixão para os nossos corações, por vezes endurecidos, transformando o homem velho no homem novo, que deve estar preparado para habitar um mundo regenerado. São essas as oportunidades que temos a cada encontro, quando nos reunimos para estudar, para refletir, para meditar nessas lições. Então, que possamos, como alunos inteligentes, aproveitar as aulas que a vida tem nos proporcionado, sabendo que todo esse conteúdo será provado em algum momento. Então, que possamos também, com as reflexões da noite, aumentar a nossa esperança no mundo e em nós mesmos, cientes de que Jesus confia em cada um de nós, e que possamos também ter a nossa fé renovada, e que os amigos espirituais, os benfeitores, os trabalhadores da nossa casa possam estar conosco, aproveitando a abertura que damos, a elevação do pensamento, a calma dos assuntos mais materiais, possam trazer também aqueles recursos de que mais estejamos necessitando, de equilíbrio, de refazimento, de renovação. Por todas essas bênçãos, agradecemos em teu nome, Jesus. Que assim seja.
Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Muita paz a todos. A questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos. No item Progressão dos Espíritos, a questão é a de número 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta: não têm eles seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes, quer dizer, tendo tanto de aptidão para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Prezadas irmãs e irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar, José, os comentários. Muita paz a todos. Então estamos mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, hoje no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Uma máxima, uma orientação que, à primeira vista, parece que entramos em contradição com os nossos tempos, em que parece que a lei do mais forte, do mais arrogante, é que prevalece, Só que a gente precisa entender o espírito do Evangelho, Então é verificar, depois de algum tempo, o que realmente acontece para aqueles que praticam o Evangelho, que vivem dentro dessa prática do Evangelho, dentro dessas orientações,
e aqueles que são os audaciosos, né? E que contrariam, vamos dizer assim, essas orientações do Evangelho, né? Então nós estamos com o Evangelho de Jesus há quase 2000 anos, ou há 2000 anos, né? Há quase 2000 anos. E o Evangelho conquistando o mundo, embora às vezes a gente fique meio desanimado aí, né? Pelas situações, pelos acontecimentos que acontecem, né? Entre nós, de violência, de guerras, de perturbação, de contrariedade que nós vivemos, problemas que se avolumam, né? Mas são orientações que Jesus trouxe para nós que já datam de há quase 2000 anos, que já entrou numa nova etapa de entendimento, que é através da doutrina espírita, há mais de 150 anos, estamos caminhando, né, conquistando o mundo, embora a gente não, às vezes a gente fica até com uma certa dúvida, né, por toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Mas nós precisamos parar e pensar um pouquinho, né? Em toda a situação. Nós não podemos ter privilégios, né? Não podemos querer que o Evangelho só nos traga orientação a nós, né? Nós não podemos querer que somente nós recebermos as dádivas do Evangelho, né? Mas pensarmos que toda a humanidade tem a mesma oportunidade. Os maus também. E o que acontece com os maus? Que se tornaram maus, segundo o Livro dos Espíritos, né? Acontece que eles estão aí para se transformarem também, como nós estamos, com os nossos problemas. Vamos dizer que existe uma classificação, né? Nós possamos pensar assim, para a gente só ter um entendimento, né? Se bem que Emmanuel falava para nós, todos nós somos criminosos, né? Mas nós não nos sentimos assim, né? Ou pelo menos não fomos pegos ainda, flagrante, né? E existem aqueles que estão mais endurecidos no mal, vamos dizer assim. Mas eles também têm que ter a mesma oportunidade. E que falham, como nós falhamos. E o que é preciso? É preciso haver a perseverança. Nós não podemos nos desanimar diante da situação. Então nós temos que perseverar. Então, principalmente com esses irmãos nossos endurecidos no mal, principalmente com eles, nós temos que ser mansos e pacíficos. Temos que ser obedientes e resignados à vontade de Deus. Como fez Jesus. Jesus foi o exemplo vivo de obediência e resignação a Deus. Foi o exemplo vivo de brandura e de passividade. E qual a conclusão que a gente chega? Está sendo vitorioso, continua, esse evangelho continua vivo. Todos aqueles que praticaram os males, o que aconteceram com eles? Onde estão os imperadores? Onde estão aqueles que provocaram as grandes guerras? Mas o evangelho está aqui conosco, perseverando, fazendo com que a gente possa constantemente estar refletindo sobre essas orientações, para que nós possamos nos transformar. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Por isso é que nós não podemos nos deixar envolver pelo pessimismo, pela falta de fé, por causa de algumas coisas que acontecem, por causa de meia dúzia de fatos aí que muitas vezes nós temos que nos envolver. Muitas coisas que acontecem. Então acontece uma catástrofe, acontece um noticiário, por exemplo, né? A gente vai assistir um noticiário aí à noite, então teve lá 4, 5 crimes. E a gente fica achando que o mundo está perdido, né? Quantas milhares e milhares e milhões de coisas boas aconteceram nesse mesmo tempo.
e que a gente não para refletir que eles existiram e que isso daí que é a vitória do Evangelho. Então Jesus, né, o maior exemplo que ele nos deu de obediência, de resignação, ele sabia a missão que ele tinha, né? Assim como nós sabemos as nossas, né? Nós queremos fugir um pouquinho dela, mas nós sabemos, no fundo, no subconsciente nós sabemos. Ele agredido, ele sendo agredido, ele sabia que ele ia ser traído. Ia ser traído ainda por um dos deles, dos apóstolos. Não se revoltou, não revelou quem ia ser, não se revoltou contra o delator, né? Simplesmente falou, sempre ensinando, né? Foi agredido violentamente, reagiu. Ele reagiu quando ele foi agredido, né? Ele perguntou por que ele estava sendo agredido, o que ele tinha feito de mal. Se ele não tinha feito de mal, por que ele estava sendo agredido? Recebeu uma agressão talvez maior, né? Com certeza maior, né? A partir daquele instante, silenciou. Segundo Emmanuel, respondeu com o divino silêncio. O que aconteceu com essa atitude? Mas não foi uma atitude de brandura e de passividade? Rogou depois a Deus para que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Obedeceu e foi resignado à vontade de Deus. E tudo o que ele passou foi para nos ensinar como nós devemos agir diante das situações que muitas vezes nós não conseguimos resolver pela via do bom senso, pela via da lógica. Temos que nos calar, nos esperar o tempo, continuar agindo, continuar perdoando, continuar entendendo a situação. Só assim nós vamos colaborar com o Evangelho para a transformação do nosso planeta. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. A obediência e resignação. Nós ainda no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nós ainda não conseguimos entender essas palavras, ou esses sentimentos, esses gestos, né? O Evangelho está nos dizendo que são companheiras da doçura, né? Podemos acrescentar doçura, gentileza, ser amável. Nós ainda não conseguimos. O nosso orgulho é tão grande, o nosso egoísmo ainda é tão grande, que mesmo quando uma pessoa querida, uma pessoa que nós sabemos com mais experiência, mais vivência que a nossa, nos dá algum conselho, nós não aceitamos. A gente ainda responde: olha, eu quero aprender por mim mesmo, eu quero cair, desde que eu caia, me levante sozinho, no sentido não de força, mas no sentido de orgulho. Não ouve, nos deixa tão cegos, tão desnorteados, sem rumo, essas duas chagas da humanidade, né? O Evangelho sempre fala sobre isso, esse egoísmo, esse orgulho, que nós não conseguimos. Como o Evangelho é claro, né? O poltrão, né? Que daí eu não sabia o que era, fui procurar dicionário, né? O covarde, o fraco, que não consegue ser resignado, muito menos o orgulhoso e egoísta consegue ser obediente. E nós não conseguimos. O Evangelho é claro para nós no que nós temos que fazer na nossa obediência, mas a nossa, por sentimento, até ignorância nossa, por preguiça, eu estou falando isso da minha parte, né, da preguiça, a gente não consegue ser obediente ao Evangelho. Nós não conseguimos, na via pública, ter esses gestos de carinho, gestos de doçura. Nós não conseguimos ainda, estamos vivendo ainda como primitivos em certos momentos, estouramos, às vezes por qualquer coisa, às vezes a gente tem aquele sentimento de explosão no trânsito, na rua, aquela raiva que não destrói a nossa saúde, literalmente destrói a nossa saúde.
No livro, acho que se não me engano, Missionários da Luz, André Luiz fala, ele descreve por dentro do nosso organismo como que fica nesses momentos nossos de desobediência fraternal, que nós não conseguimos ser ainda obreiros do bem, trabalhadores do bem. Nós temos tudo na mão, temos todas as informações na mão. Só esse livro aqui, Evangelho, se não conseguisse um pouquinho deles, exercitar, porque nós não vamos conseguir ainda nessa existência, nessa encarnação, e eu acredito que da minha parte muitas outras, conseguir 10% do Evangelho. Mas o esforço nosso conta demais. A nossa luta contra as nossas más tendências, nossas imperfeições. Temos que lutar isso todos os tantos momentos. A cada pisão no nosso pé, que a gente possa ficar atento e não responder com grosseria. Não ser dessa maneira. Então nós temos ainda parar de reclamar. Nós reclamamos se nós não conseguimos ser obedientes, se nós não conseguimos ser calmos, a gente ainda fala assim, é meu jeito de ser, minha personalidade, nada eu posso fazer contra isso, porque é meu jeito. É mentira. Eu acho que é mentira, é fraqueza nossa, é covardia nossa. Nós podemos sim, nós podemos mudar. Nós não podemos, o Evangelho tem uma parte dele que ele nos fala que nós não podemos mudar o nosso corpo, mas nós podemos mudar o nosso espírito. Nós podemos mudar o que está dentro de nós. Por isso que o Evangelho nos fala muito da reforma íntima. A reforma íntima. O Evangelho, né, na pergunta do Evangelho, porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Nós temos o livre-arbítrio. Nascemos todos iguais, todos crianças, ignorantes, bonitinhas, ali, simples, nascemos todos iguais. Agora nós vamos aí escolhendo o nosso caminho, que caminho queremos tomar, é nós que escolhemos. Por isso que é muito importante os pais se dedicarem um grande tempo para a educação dos filhos, educação evangélica dos filhos, em cima do Evangelho. Quando os pais não podem, os avós vão ajudar, os tios vão colaborar com isso. É as crianças. Trazer para elas, criam essa personalidade. Então, se nós falamos disso, esse caminho do bem e do Evangelho. É nossa obrigação hoje fazer isso, para que o bem predomine sobre nós, sobre a nossa família, a nossa sociedade, sobre o planeta Terra. Nós temos que hoje divulgar o Evangelho para quanto mais pessoas pudermos, com amor, com fraternidade e com respeito àquela pessoa que não quer. Nós vamos respeitar, ela não quer, ela não gosta, mas na medida possível nós temos que fazer isso. É a palavra de Jesus, o exemplo dele. Ele só nos trouxe o bem. Allan Kardec foi tão magnífico no Evangelho que na introdução do Evangelho ele fala sobre isso. Tem cinco, eu não lembro agora. O Evangelho fala dos milagres, fala dos passos de Jesus, mas um termo é sobre a educação moral. Essa ninguém pode discutir sobre o Evangelho. Então ele discutiu, ele não brigou com ninguém querendo impor uma coisa sobre o milagre de Jesus ou as palavras de Jesus, mas sobre o ensinamento moral ninguém pode discutir sobre isso. A visão que ele teve disso daqui quando ele escreveu a introdução do Evangelho. Então nós não podemos agora, nós queremos impor, mas nós temos uma obrigação com as crianças, para que as crianças elas possam, na hora de decidir o seu livre-arbítrio, as suas decisões, que elas tenham informações corretas para isso. E não deixar na mão do Deus dará, da personalidade dela. As crianças já pequenininhas começam a demonstrar para que caminho querem tomar. Ora, nós podemos colaborar com elas, se ela estiver por um caminho que não é o ideal, que não é o Evangelho, não é o nosso ideal, é o Evangelho, podemos conversar, podemos pedir.
Do livro da coisa, eu estava antes lendo, e tudo que nós falamos, na pergunta 123, por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Então Deus não está permitindo isso. A resposta dos espíritos: como ousais pedir a Deus contas dos nossos atos? Então são nossos atos, é nossa responsabilidade. Então que nós possamos ser obreiros do bem, que possamos ser obedientes ao Evangelho, à lei de amor. A lei de Deus é muito simples, são poucas e simples. Nós é que dificultamos. A lei de ação e reação, a lei do amor. Então, vamos procurar dessa maneira, ter resignação do que nós passamos, entendimento do porquê nós passamos. São decisões nossas. Ninguém é culpado. Ninguém é responsável pelo que nós passamos, pelo que nós fazemos. Ninguém é. Se tem alguém, somos unicamente nós. Unicamente nós. Pelos momentos que nós passamos, decisões erradas que tomamos, ou certas que tomamos no passado, ou hoje. Então eu sempre digo, o passado a gente não dá para mudar, mas podemos mudar o dia de amanhã. Depende da gente, do nosso livre-arbítrio. Está aqui. Dr. Inácio, no último livro dele, ele comenta que o primeiro direito à vida, da reencarnação, o segundo maior direito nosso, que nós temos, é o do livre-arbítrio, que possamos usar bem ele, para não nos arrependermos depois. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre, guiando sempre nesse caminho do bem e do amor. Que assim seja. Boa noite a todos. Tá me ouvindo, Bia? Tá me ouvindo? Estamos. Muito obrigado. Desculpa. Boa noite, meus irmãos. É mais uma felicidade enorme estarmos aqui reunidos em nossos lares, com as emanações do Evangelho, agraciando nossos corações, né? Então, vamos retroceder alguns centenas de anos atrás, imaginando então Paulo a caminho de Damasco com 3 companheiros. De repente ele vê uma luz, e a famosa queda do cavalo. Aí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que queres, Senhor? E ele fala: não recalcitres o vosso aguilhão. Vejamos então que Paulo, naquela condição, de perseguidor do Evangelho, de repente ele se encontra com a luz de Jesus no seu caminho. E como fala hoje Emmanuel, né, nos passa, ele se torna prisioneiro do Senhor. Dentro do seu livre-arbítrio, porque aí foi uma escolha de Paulo se converter. Porque ele sentiu que tudo aquilo que até aquele momento para ele era errado, na realidade era a condição melhor que ele teria em trazer o Jesus, trazer o Cristo para nós. Os historiadores falam, nós devemos saber que se não fosse por Paulo, talvez o cristianismo não fosse o que ele é hoje. Ele foi o disseminador do cristianismo aos gentios, ou seja, aos não judeus. E durante várias viagens, 5 viagens, se eu não me recordo, ele proclamou a verdadeira lei de Deus através do Evangelho. É interessante porque na lição de à noite sobre obediência e resignação, nós temos que entender que por que aquela pessoa, aquele senhor, aquele ser, aquele humano, aquele espírito, de repente se converte totalmente em razão daquilo ao qual ele perseguia. É porque ele vê uma condição de uma fé que eleva os pensamentos e faz com que brotasse da vossa consciência
a verdadeiros caminhos da nossa condição evolutiva. Se me permitem, Kardec, no livro O que é o Espiritismo, onde ele fala sobre o resumo dos ensinamentos dos espíritos, ele tem uma lição aqui muito interessante. Ele fala assim: o livre-arbítrio se desenvolve nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias. Olha que bacana. E Deus lhes disse: podeis todos pretender a felicidade suprema quando houverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e cumpridas as tarefas que eu vos imponho. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. Eis o objetivo. Vós o atingirei em seguindo as leis que gravei em vossa consciência. Nós todos sabemos da pergunta de Kardec, onde está as leis cravadas, as leis de Deus. E na resposta dele, em nossa consciência. Ou seja, todos nós, embora sejamos criados simples e ignorantes, todos nós temos a condição de evolução, porque toda essa condição está dentro da nossa consciência, dentro do no nosso dia a dia. E cabe a nós escolhermos o caminho do bem ou o caminho do mal. Por isso que quando nós temos uma fé raciocinada, uma fé importante de termos origem do porquê devemos segui-la, e redireciona, se assim podemos dizer, dos grandes salões das igrejas, do sacerdócio, e traz essa condição para o nosso dia a dia. Nós devemos entender o Evangelho e o Espiritismo da forma mais simples possível, pois somente assim nós teremos condição de praticá-la. E o Espiritismo, junto de nós, a cada dia, tira o Cristo dos altares, né, e coloca ao nosso lado. Hoje, por exemplo, falando dele, ele está junto dos seus enviados, nos nossos lares, nas nossas casas, está ao nosso lado, para nos orientar e coloquemos em prática no nosso dia a dia, a todo momento, porque, na realidade, a religião e o Espiritismo, trazendo o Cristo redivivo, é para o nosso cotidiano, não para apenas para momentos sublimes, pois todos os momentos, então, seriam sublimes para a nossa condição evolutiva. Aprendizado de que por que estamos aqui, para onde vamos e por que fomos criados. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. É curioso, porque quando a gente vê essa lição, ouve, lê, a gente eu pelo menos, tinha um sentimento de que ele estava sendo repetitivo. Obediência e resignação. Poxa, mas é mais ou menos a mesma coisa, aparentemente, né? É mais ou menos a mesma coisa. Os dois seria, abaixar a cabeça, vamos dizer assim, aceitar e se submeter. Os dois, de certa forma, estão dizendo a mesma coisa. Mas aí a gente vai na profundidade do ensinamento de Lázaro, onde ele nos lembra, ele dá o toque dele, dizendo que uma é coração e uma é razão. E aí a gente pode, talvez, lembrar de Jesus, que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu posso... Eu já vi até algumas pessoas bem conceituadas fazerem questionamento. Como que eu posso amar a Deus? Como é que Deus pode querer que eu ame Ele acima de tudo? Deus é humano para ter essa vaidade, esse orgulho. Só que não é bem isso, né? É aquela questão de... A gente tem que compreender que Deus está no controle. Que tudo que nos acontece, por pior que pareça, tem uma causa.
positiva. Então, por exemplo, vamos supor que eu ame mais a minha esposa do que a Deus. E de repente, por uma fatalidade, eu a perco. O que acontece? Eu me revolto. Eu me perco. Mesmo para um filho, para um pai. Então, o amar, nesse sentido, é o amar de se submeter. É o amar da resignação. É o amar do compreender que Ele está no controle e que certas coisas, por mais que nós lutemos, tentemos, não há controle, há apenas aceitação. Um processo de luto, há um processo de tristeza. É claro que uma saudade vai permanecer, mas com Deus, mas com a submissão a Deus, com a fé, a confiança nele, é mais fácil aceitar, passar por isso. Então, aí está a resignação do coração. A obediência é muito interessante, porque se a gente for na origem da palavra, obediência está relacionado a saber ouvir, saber entender, saber interpretar, saber obedecer. Obedecer da melhor forma, ser o melhor servo. Então, como foi colocado anteriormente pelo William, existem as leis de Deus, existem as leis do mundo, existem as nossas necessidades. E nós sabemos que há várias formas de nós alcançarmos essas necessidades. Há várias formas de nós conquistarmos as coisas no mundo. E muitas delas não são em obediência às leis de Deus. As leis que estão na nossa consciência. E é por isso que a gente tem que ser forte, tem que ter muita coragem e tem que ter humildade para ser resignado e para ser obediente. Porque senão a gente fala assim, não, mas eu quero isso, eu preciso disso. E geralmente a gente não precisa tanto, porque se a gente precisasse, a gente não precisava nem correr atrás, seria dado. Seria dado. Como Ele nos provê tudo que nós necessitamos. E aí eu lembro de algumas passagens do nosso lar que eu acho muito bonita. Uma delas, eu até fiz uma anotação aqui, uma delas é muito interessante, que diz assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Ele complementa, ele fala, olha, parece uma incoerência, mas é a única verdade. E aí a gente lembra de Chico, quando chegavam e questionavam para ele, Chico, mas vivia assim com tanta disciplina, isso não é uma prisão? E ele muito sabiamente respondia, não, a disciplina é a chave da porta da prisão, aonde eu saio e volto a hora que eu quero. Quantos de nós nos comprometemos a fazer as coisas, mas por indisciplina não conseguimos concluir, não conseguimos realizar? Ou seja, quem que é prisioneiro? Eu sou prisioneiro da minha disciplina ou eu sou prisioneiro da minha indisciplina? Porque sendo disciplinado, eu paro e faço e volto a hora que eu quero, como diria Chico. E aí, para a gente ficar mais tranquilo, como já coloquei, o que a gente realmente precisa, Deus prover. Outra passagem de nosso lar, muito bonita, falando sobre obediência, aonde é dito para André Luiz: se bem fizermos nossa parte, grifai o bem, se bem fizermos nossa parte, podemos permanecer em paz
porque o Senhor fará o resto. Então tá aí. Isso é obediência. Não é fazer. Não é conquistar. Não é obter. É bem fazer. Ou seja, fazer seguindo as leis de nossa consciência, seguindo as leis de Deus. Aí podemos permanecer tranquilos, porque o Senhor fará o resto. Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. A doutrina espírita, ela nos convida a esse estudo maravilhoso, né, do entendimento da vida. Que isso deve ser uma conquista nossa, certamente, esse entendimento, porque compreendendo melhor a vida, os desígnios de Deus, as suas leis, certamente sofreremos menos para alcançar o objetivo da própria vida, né? Que é a nossa autoiluminação. Então, na pergunta 121, Kardec pergunta aos espíritos superiores por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. E a resposta dos espíritos, resumindo, diz que é a nossa escolha. Não têm eles o seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes. Então é realmente um ponto filosófico, né, para profundas reflexões. Por que uns tomaram um caminho e outros outro caminho? É claro que tudo que nós comentarmos aqui é para que todos nós possamos raciocinar, podemos não concordar, buscar outras explicações, outros pontos de vista, né? Então o Espiritismo nos libera para que a gente possa realmente raciocinar, expor o assunto. Então, como se trata de por que certos espíritos seguiram um caminho ou outro, vamos tentar investigar a nossa origem. Então, segundo Lázaro, nas instruções dos espíritos, na lei de amor, ele diz assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído, purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Vamos ver, vamos tentar estudar essa questão do instinto. Eu fui no dicionário no Google, instinto, impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades próprias de sua espécie ou da sua própria prole. No homem, é um impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, Juliano que está aqui, na pergunta 703, Kardec pergunta: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de sua conservação? E a resposta é: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. E é isso que Deus lhes deu. E é por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles sentem
instintivamente, sem disso se dar em conta. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão, né? O instinto de conservação. O instinto de conservação, no princípio, ele é dado para que nós preservemos a vida. Na nossa evolução, o princípio inteligente é arrastado, né, pela conservação da própria vida, na defesa da vida. Então, ele não tem, nesse momento, ele não tem nenhum pensamento no seu semelhante. Pensa somente em si. Ele quer preservar a sua vida. Isso é um atributo divino, para que ele possa conservar, crescer, desenvolver, ganhar experiência. Então, no seu ponto de partida, o homem tem instintos. Mais avançado, corrompido, só tem sensações. Então, nós temos que avançar. Então, quando nós ganhamos o livre-arbítrio, que está aqui na pergunta, na resposta da pergunta 121, ele não tem o seu livre-arbítrio, aí o homem começa com a razão fazer a diferença desses impulsos interiores. Nós não podemos mais agir de forma instintiva, nós temos que ter sentimentos, colocar o sentimento em ação, para que a gente não venha prejudicar o nosso próximo, porque se eu seguir o meu instinto, eu só vou pensar em mim. E se eu, durante muito tempo, eu só pensar em mim, eu vou deixar de desenvolver, digo eu, espírito, né? Vou deixar desenvolver em mim o que nós chamamos de egoísmo. Então, deixamos desenvolver em nós mesmos as imperfeições. Aí vem a inveja, aí vem os ciúmes, o orgulho, né? Por isso que Lázaro, nessa mesma lição da lei de amor, ele diz assim: disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Eu nesse ponto, até esse ponto aqui, nós podemos ainda dizer o seguinte: estar mais perto do ponto de partida não tem problema nenhum, desde que a nossa inteligência e a nossa razão ainda não esteja adequada para fazer as diferenças. O problema é quando nós estamos mais próximo do ponto de partida, com a inteligência e a razão já desenvolvida. Aí nós começamos, a nossa consciência começa a nos acusar, né, de que nós não estamos agindo de acordo com as leis de Deus. Por isso que o Lázaro diz aqui: para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos em favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Interessante essa questão, né? Então, Deus nos deu os instintos para a preservação da vida, e a partir de um determinado ponto, nós ganhamos o livre-arbítrio, a capacidade de raciocinar, ganhamos o livre-arbítrio, e aí temos que começar a desenvolver as virtudes. Então, nós temos que avançar em direção ao alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos, porque senão nós vamos deixar desenvolver e crescer em nós as imperfeições. Acredito que nós estamos nesse ponto hoje, né? Onde nós estamos lutando para transformar essas imperfeições que nós deixamos desenvolver até aqui, para desenvolver, então, as virtudes da paciência, da humildade, do amor ao próximo. E
Então, ele coloca aqui, né? Ou seja, aperfeiçoar a este, sufocando os germes latentes da matéria. Então, se nós sufocarmos esses germes, então aquele instinto que era para a preservação da vida, na sublimação do amor, nós daremos a vida agora, por amor ao nosso próximo, como Jesus fez conosco. Mas de forma consciente, nós vamos dar a vida em favor do bem. Então, de preservar a vida com os instintos, se nós avançarmos, né, purificarmos, mais instruído tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Inverte tudo. Aí nós vamos dar na vida. E tudo isso para a gente pensar um pouco, né? Para nós pensarmos que estágio que nós estamos, se nós estamos nessa direção certa, até que ponto cresceu em nós essas imperfeições, como fazer agora para transformá-las e sublimar. Uma vez o Bernardo chegou para o Bacelli e falou assim: Bacelli, você sabe por que você está evoluindo? Não, doutor Bernardo, por quê? Para ser crucificado. Tudo para a gente pensar, né? Que Jesus nos abençoe. Pronto. Prezados irmãos, Jesus nos ampare, agradecendo, como sempre, os comentários, todos, cada um com a sua opinião, e, de um modo geral, um conjunto de informações precisas. Essa é a bênção do Evangelho, né? É Jesus que nos trouxe esse ensinamento. Nas questões de hoje, do Livro dos Espíritos, na pergunta 121, no item Progressão dos Espíritos, Kardec pergunta: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem, outros o do mal? Resposta: não têm eles seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes, quer dizer, tendo tanto de aptidão para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. Eu fico pensando nessa pergunta e nessa resposta que Jesus está incluído aqui. Né? Jesus. Não tem ele seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes. Então Jesus foi criado, como todos nós, somente que a sua trajetória foi uma linha reta, conforme o próprio Chico dizia, né? Então não houve desvios. Então essa é a simples diferença nossa para com ele. Mas não existe privilégio. Então Jesus foi criado como nós e a sua trajetória foi uma linha reta, não se desviou. Então, como sempre, a doutrina espírita veio esclarecer a humanidade na época certa. Allan Kardec trouxe os ensinamentos do Evangelho, né, a essência do Evangelho, e num momento em que a humanidade estava em trânsito, caminhando, e ele enfrentou com coragem, discernimento e profunda bondade, né, os percalços que surgiram, e não se
se insurgiu contra a situação que estavam vivendo, principalmente o fundamentalismo da época, né? Ele manteve-se neutro, sem agredir nenhuma das religiões, e trouxe a essência do Evangelho. É um trabalho que nós, espíritas, precisamos constantemente estar em pesquisa, em busca dessas informações, contra o que ele teve que lutar, e como ele permaneceu pacífico, tranquilo. Olha que para vencer, né, toda aquela gama de empecilhos e de reações violentas, só um missionário mesmo, um enviado divino para fazer o que ele fez. Então nós espíritas que estamos entrando dentro desse conhecimento, precisamos constantemente estar a par desse trabalho dele, como ele se comportou diante de tanta intolerância. É um missionário mesmo. Nós temos que prestar essa homenagem e ter conosco esse conhecimento e buscar tudo aquilo que ele trouxe e como ele lutou, né, para que a doutrina espírita, que é o Evangelho na essência, pudesse estar conosco. Então, o capítulo de hoje, bem-aventurados os mansos e pacíficos, quando todos os capítulos, né, elaborados com profunda dedicação, um profundo amor e uma sequência correta, dedutiva, para nos esclarecer. Está iniciando com injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ele diz, né? Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Foi a conduta dele, né? De educação primorosa. Não desfez absolutamente de nada, e principalmente daquele que vinha contra ele. Então, quando surgiu, né, os 4 evangelhos de Mustang, ele não surgiu contra. Vamos estudar, vamos ver, o tempo se encarregará de dizer o que é e o que não é. Ele agia dessa maneira, como um verdadeiro cristão, obedecendo rigorosamente os preceitos da delicadeza. Então nós temos aqui nas instruções dos Espíritos uma mensagem de Lázaro também, a afabilidade e a doçura, a paciência de um espírito amigo, obediência e resignação de Lázaro, que é o nosso Lázaro, né? Aquele que Jesus tirou. Remova a pedra. Sai, Lázaro, vem. É esse Lázaro, pertencente à falange do Espírito da Verdade. Nós temos que começar a saber com quem nós estamos lidando, né? Será que é esse o termo? O convivendo seria melhor, né? Com essa falange de espíritos que assessoraram Allan Kardec. E fica claro que nenhum espírito da falange do Espírito da Verdade estava acima de Allan Kardec. O máximo na mesma faixa. Inclusive João Batista. Porque senão não teria condição de realizar o trabalho que ele realizou. Então nós, como espíritos, precisamos
ter essas noções e essa realidade, para ficar sabendo como que nós estamos agindo, né? Principalmente nesse momento tão importante da nossa vida, de tanta agitação, né? No campo político, legislativo, enfim, em todas as nossas ações, e abrindo as portas para a prática da caridade, né? Para neutralizar toda essa influência maligna que ainda existe. Então nós espíritas precisamos ter conosco essa noção simples, não precisamos em busca de tanta coisa, porque eu, pelo menos, minha cabeça não dá para isso, né? Tem os limites. Mas nessa mensagem, por exemplo, né? Obediência e resignação, Lázaro diz, né? A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Vejamos o vocabulário, né? A condição, né? Companheira da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Confundam erroneamente. Então nós ainda achamos que em determinado momento, para reagir, nós precisamos ser agressivos. O nosso filho chega em casa, né, da escola lá, levou lá uma desvantagem qualquer, então aquela orientação, né, machista, você não pode ser tonto, você não pode ser fantoche de ninguém, você tem que ser esperto, porque o mundo é dos espertos. Precisamos estar ali firmes e dar essa orientação, né? Quando acreditamos que teria que ser completamente outra, né? Então, prezados irmãos, vamos devagar, né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ser resignado diante das provas, diante da própria vida, né? Desse momento que nós estamos vivendo agora. Porque obedientes e resignados foram os cristãos daquela época. Difícil, de perseguição implacável, de injustiças, sem reclamar, sem se insurgir contra nada, contra ninguém, trabalhando por amor ao Evangelho. Perseguição terrível, né? E um prossigo de homens, crianças, velhos, mulheres, pelo ideal, resignadamente. Por que a gente acha que hoje uma atitude dessa seria covardia, né? Nós temos que reagir, temos que ser homens, ser firmes, né? E eles não eram. O que nós herdamos? O Evangelho, essa bênção. A custa do quê? Suor, sangue, lágrimas. Será que nós reconhecemos isso? Qualquer momento que surge, nós nos revoltamos. Embora estejamos lá, né? Dentro do centro, orando, lendo o Evangelho, a prática da caridade como um ponto fundamental. Então, a alegria, por exemplo, né, que a gente acompanha na nossa sopa, igualamos todos, né, todos. Não existe diferença, somos todos iguais. E nos sentimos muitas vezes até, não inferiores, mas numa posição
daqueles que vão lá se servir da sopa como servidores deles. É interessante esse fenômeno, né? E nós precisamos desenvolver conosco. Nós temos isso nas nossas mãos. Muitas vezes pode até achar que é um problema, um empecilho, temos que nos sacrificar mais por nosso tempo para o atendimento, né? Mas nós temos visto que esse atendimento é fundamental e foi totalmente esquecido. Ele está sendo revivido pelo Espiritismo. Esse atendimento lá na nossa porta, lá, um chinelo, um cobertor, se expõe a situação deles. Expõe a situação deles. Não temos nada na minha casa. Estamos precisando disso, precisamos daquilo. Quando eles saem agradecidos. E o mecanismo, né? Então, tudo que vem lá é doação. É do coração. O mecanismo do Evangelho. Nós precisamos descobrir isso. Precisamos descobrir. E às vezes passa despercebido. Porque as doações nossas lá. Eu acho que vou até cometer um desatino, né? De todas as doações nossas lá. 10% é de espíritas, nosso. 90% não é. 90% não é. E diariamente. Que mecanismo é esse? Que obediência é essa que desperta dentro de nós, né? E Lázaro vai fundo, né? Daí ele continua dizendo, né? Ele fala que são forças ativas, né? Que a obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair, que é o que nós estamos presenciando, né? O poltrão, ele diz claramente, né? O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Poltrão, como disse o Rogério, né? Eu fui procurar. Medroso, covarde, sem coragem. Olha que coisa interessante. Se para nós oferecer um prato de sopa, nós precisamos ter coragem, não ter firmeza, porque nós estamos sabendo que aquilo é do Cristo, não é nosso. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, que nós estamos presenciando hoje, né? Então, o materialismo acha que isso aí é ponto favas contadas, que isso não existe. Nós temos que ser espertos. Já ensinamos, como disse, as nossas crianças, né? Não seja trouxa, hein? O mundo é dos espertos. Existe ainda essa consideração. Chico Xavier dizia que aos 6 meses já devemos orientar a criança a respeito da existência de Deus. Aos 6 meses. Eu até hoje não cheguei, costumo me entender isso, né? 6 meses. O que é 6 meses? A criança está no colo, sendo amamentado, acariciado pela mãe, né? Filho, Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, você nasceu num lar, numa família, ele não tinha onde nascer, nasceu num estábulo, precisamos valorizar a vida. Acho que mais ou menos isso que eu queria dizer.
que é muito simples, a gente não entende isso. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas suas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Será que é o que nós estamos vivendo hoje? O Espiritismo veio no momento em que a sociedade atual, né, está perecendo nas fraquezas da corrupção. É o que nós estamos vendo, será? Que já nem nos comove mais, né? É tanta que achamos que isso é normal. Aí que situação que a gente chega. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Essa mensagem é do século XIX. Nós estamos no século XXI, falando da época, né? Cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Indiferença, tanto faz. Falamos de sexo assim como nós estamos falando de arroz e feijão. E aí pergunta 200 do Livro dos Espíritos. São três ou quatro perguntas sobre o sexo. Nós nem sabemos o que é isso. Falamos por falar. Que escreve S-E-X-O. Às vezes nem sabemos direito como escreve. E só isso. Tem um livro de André Luiz, Sexo e Destino. Que ainda é tabu, né? Como é que é a história desse livro aí? Um espírita chegou para o Chico e falou: Chico, que vergonha. Não sei aonde deixar esse livro lá em casa. Não sei onde colocar minhas filhas, meus filhos. Falou: olha, filho, isso aí é problema seu. Porque o meu está colocado aqui na estante, no lugar de junto de todos os outros. Os preconceitos nossos, né? Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. E prossegue lá num poema verdadeiro sobre como nós devemos nos comportar. Meu prazo já venceu, vou ter que pagar até uma multa a respeito, né? E como eu estou aposentado, então eu vou encerrar por agora esse comentário e recomendar, né, primeiramente para mim, para todos nós, lermos e analisarmos a profundidade dessa mensagem e da oportunidade que nós temos de praticar essa obediência, essa resignação dentro do Espiritismo, dentro do centro onde nós trabalhamos, na atividade material, na atividade espiritual. Isso é uma bênção para nós, não podemos perder essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos encerrar com a prece que a Sandra Carla vai proferir para nós. Sandra. Prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos seguindo para a finalização da nossa reunião, convidando a todos a se unirem em pensamento e vibração de agradecimento. Querido Jesus, nesta noite, onde nos encontramos reunidos em seu nome, queremos agradecer por esta oportunidade que nos traz
a alegria do encontro com tantos amigos queridos, encarnados e desencarnados. E rogamos, Jesus, que receba de nós as nossas, embora pequeninas vibrações, mas que as doamos para o projeto da paz no mundo. Meus irmãos queridos, a espiritualidade presente nos solicita vigilância, oração, nesse período tão importante da nossa evolução, da evolução do nosso planeta, nesse período de transição, onde a agitação se faz presente e o plano maior necessita que as fileiras do bem se engrossem através de pensamentos positivos, de energias salutares, frisando a moderação no nosso falar, no nosso modo de agir. Enfim, eles estão presentes junto de nós, nos nossos dias, nos acompanhando nas nossas casas, nos trajetos que fazemos, a presença constante para nos amparar e nos ajudar. E em resposta a essa tão importante notícia, que eles nos pedem a moderação, queremos mais uma vez agradecer pelos conselhos, pelo Evangelho que nos orienta, pela doutrina que nos encaminha. Enfim, que possamos todos juntos abraçar a cada irmão espiritual, que ligados à nossa casa espírita, constantemente estão a postos para nos amparar. Jesus querido, que o nosso coração possa ser um ponto de referência à sua misericórdia, para que possamos seguir em frente, de mãos dadas com o Senhor. E assim, querido Jesus, entregamos a reunião da noite em suas mãos. Muita paz a todos, meus irmãos. Assim seja. Meus irmãos, hoje nós não temos mensagem, mas eu gostaria de falar rapidamente, por favor, só um minutinho, sobre as nossas reuniões presenciais. Foi uma das perguntas aqui no nosso chat. Então, nós já retornamos com o Evangelho no período da tarde. Então, de segunda a sexta, da 1h15 às 2h, nós temos Evangelho e passe na nossa casa espírita, no leque. E também voltamos com os estudos de segunda-feira à noite, a partir das 19h30, o estudo do Evangelho. E as demais reuniões, no período da noite,
A gente espera retomar o mais rápido possível e aí a gente vai avisando vocês aqui pela nossa live. Então é isso, gente. Muito boa noite para todos. Obrigada pela companhia. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ainda boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Bia. Boa noite, Boa Toninho. noite. Boa noite, Kátia. Oi, Duda, Daniel. Boa noite. Daniel tá com sono aí, Li. Tá com dente nascendo, tá meio amoadinho Oh, hoje. meu Deus. Cadê a vovó? Acho que ela saiu já. Acho que ela saiu. Boa noite, Antônio. Obrigado. Boa noite, Davi. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, gente. Deus abençoe. Obrigado. Valda, boa noite, queridos. William, boa noite.